Boa noite. É muito interessante, eu vou falar bastante desse autor, o John Gottman, que escreveu um livro, Casamentos, porque alguns dão certo e outros não. E é interessante que ele começa o livro dele com um texto da palavra. Então, ele já começa bem, né? Eclesiastes 4, de 9 a 12. Melhor é, pois, estarem dois juntos do que estar um só, porque tem a conveniência da sua sociedade. Se um cair, o outro o susterá. Ai do que está só, porque quando cair, não tem quem o levante. E se dormirem dois juntos, eles se aquentarão mutuamente. Mas um só, como se há de aquentar? E se alguém prevalecer contra um, dois lhes resistem. Então, esse tema que foi passado para eu conversar, que é sobre intimidade e infidelidade, é um tema muito interessante. Eu trabalho como psicóloga clínica desde 1985. O primeiro casal que eu atendi, a questão deles era de intimidade e de infidelidade. Acho que trouxe para mim um grande desafio, e eu passei a estudar muito sobre isso, e até hoje eu atendo casais que vêm com essas questões para mim. E a intimidade no casamento, ela é construída, só que ela tem uma origem de cada um, da sua família de origem. Eu gostaria que vocês parassem e pensassem um pouco como é que nasce em nós esse senso de intimidade, a necessidade de intimidade. Como? Carência, a gente nasce carente, mas como nasce na família? A intimidade. Relacionamento primeiro com a mãe, porque nós somos gerados no útero materno e nós temos uma relação tão íntima que nós somos nutridos por tudo que essa mãe come. A mãe fica fraquinha às vezes, mas a criança está lá forte, porque a mãe, ela passa os nutrientes para esse bebê. E aí o bebê nasce e ele tem uma relação muito íntima com a mãe. É uma relação que deve ser íntima e que vai fazendo com que essa criança vivencie a relação mais íntima da sua existência, que é mãe-bebê. Depois entra a figura do pai na vida da criança e que também vai desenvolver intimidade. Mas, para o casamento, tem uma relação que ela é muito importante nesse desenvolvimento de habilidades de intimidade. Qual é? Tem gente aqui que já sabe, pode responder. Quando é criança. Quando é criança. Relação com os irmãos. Por que com os irmãos vai desenvolver uma relação de intimidade depois no casamento, vai trazer, de alguma forma, subsídios e vai desenvolver na pessoa habilidade para ela ter intimidade no casamento? Então, na relação fraterna, na relação com os irmãos, ela vai aprender a viver com um par. Na relação pais e filhos, é uma relação hierárquica. É uma relação onde os pais doam para a criança, tem
né, o amor incondicional, é importante que haja esse amor doação, o amor cuidado, mas na relação fraterna aparece o quê? A competição. Aparece a parceria. Então, nós precisamos, para nós sermos bons cônjuges, parceiros, nós precisamos desenvolver parceria na infância. Eu não sei se vocês já viram casais que eles competem tanto, eles vivem num cabo de guerra, onde um não é parceiro do outro. E aí você vai ver, observar, que na sua família de origem, com os irmãos, com seus pares, não havia troca. Não aprenderam a resolver conflitos. E aí isso a pessoa vai levar para o seu casamento. Então, eu ouço muitas histórias de pessoas numa casa que, quando eram criança, na geladeira era tudo dividido. Do fulano, do ciclano, do beltrano, e um podia pegar do outro. Os pais não ensinavam, quando ganhavam chocolate, falar, você quer um pedaço? Eu tenho aqui 2 quadradinhos de chocolate, mas eu dou um para você. Eu vou dividir. E o que acontece quando essa pessoa se torna adulta? E que ela vai se casar? Ela não vai dar um quadradinho de chocolate para você. Não adianta esperar. Não é? Então, a relação fraterna, que a gente chama de fratria, é uma relação importantíssima para o desenvolvimento de uma relação saudável no casamento. E os filhos únicos? Os pais precisam fazer com que essa criança tenha amigos, que traga e que também aprenda a dividir, a competir, porque quando os pais ensinam as crianças a resolver conflito na infância, esses pais, na verdade, estão ensinando pessoas que vão se tornar adultas a resolver conflitos na vida adulta. Aquilo que a gente aprende em casa, nós levamos para o resto da nossa vida. Tá? Então, é muito importante a gente pensar, eu sempre coloco para os casais que eu atendo, olha, você é adulto, vamos trabalhar aqui, mas eu me preocupo muito com a geração seguinte. Eu estou me tratando, penso nas minhas questões, faço terapia, vivo bem com meu cônjuge. E o que eu estou ensinando para a geração seguinte? O que os meus filhos estão aprendendo em como eu administro os conflitos em casa com meu cônjuge e como eu ensino os filhos também a resolver. Como resolver as questões de competição para não viver em cabo de guerra. Tem muitos casais que vivem em cabo de guerra. Então, eu coloco, tanto para o marido quanto para a mulher, pare de falar do rabo do outro sentado no próprio rabo. As pessoas ficam sentadas no próprio rabo, com seus defeitos, com as suas questões mal resolvidas, falando do rabo do outro. E com isso, o que acontece? Um grande problema, um grande descompasso no casal. Não é? É incrível. E existem casais que nunca conseguem olhar para si e admitir os seus erros, as suas vulnerabilidades, o que precisam mudar. Estão sempre olhando para o outro, porque foram ensinados assim. Hoje eu atendi uma mãe e ela falou, Yara, estou pensando em colocar meus 3 filhos no mesmo quarto.
São 3 meninos de idades diferentes, uma escadinha. Eu falei, que legal, porque vão fazer guerra de travesseiro, vão brigar, vão contar histórias, vão um atrapalhar o sono do outro e vão se resolver. Isso é muito importante. E é dessa forma que nós ensinamos e que aprendemos a resolver conflitos e a viver em grupo. Porque o casal é uma díade, que, na verdade, é um grupo, que depois vem os filhos, e como se administra esse grupo familiar, como administra-se o casamento. Então, a intimidade, ela nasce na nossa vida, no ambiente familiar, quando nós nascemos. E se nós vivemos uma boa intimidade familiar, nós também vamos viver com o cônjuge e vamos promover essa intimidade para os nossos filhos. Alguma pergunta até aqui? Alguma reflexão, observação? Ok. E qual a relação da intimidade com a infidelidade? Pergunta agora para vocês. Falta de intimidade pode levar à infidelidade. E essa é uma equação muito difícil e muito delicada. Por que que ela é difícil e delicada? Porque a infidelidade ou a deslealdade não é somente aquilo que a gente acha que é o adultério. O adultério é um tipo de infidelidade. Eu gostaria que vocês falassem quais são outras questões que envolvem a fidelidade, ou a lealdade, ou a deslealdade, que vem à cabeça de vocês. Pensando que não é só um affair, que é só uma traição conjugal, que envolva uma outra pessoa, um terceiro, na relação do casal. Mentira? Quem falou mentira? É isso, mentira. O que mais? Dinheiro. Pornografia. Segredo. O que mais? Isso. Fala mal do outro na ausência dele, ou às vezes até na presença, que a gente chama de triangulação, né? Que é falar de uma pessoa para um terceiro, falar mal. O que mais que nós poderíamos chamar de infidelidade ou deslealdade? Quando compartilha coisas íntimas com uma terceira pessoa que não compartilha com o cônjuge, que é diferente. Ela falou de falar mal, você está falando de falar, de compartilhar coisas, né? Que as pessoas fazem isso num aconselhamento ou numa terapia, que você está colocando é um colega de trabalho, é uma outra pessoa, às vezes até da família, mas que... Eu estou me lembrando de um caso que a esposa ouviu do marido que há 11 anos ele não era feliz e toda a família dela sabia, menos ela. Exatamente. Como sonegar, né, do outro? E isso é sinônimo de uma relação que não há nenhuma intimidade. Porque na intimidade há troca, depois eu vou falar mais sobre a intimidade. O que mais que pode ser infidelidade? Ou deslealdade? Oi? Desonestidade. Vícios, exato. E algumas coisas mais brandas, assim, que podem entrar também. No lugar do cônjuge, é aquilo que ocupa o lugar
do cônjuge, porque Deus disse que primeiro ele, depois o cônjuge, né? Tem as prioridades que vocês já devem ter estudado, lido, ouvido, que é Deus, o cônjuge, os filhos, o trabalho e a igreja. Deus em primeiro lugar. Depois o cônjuge é a prioridade. Depois os filhos. Então, o que acontece quando há uma inversão dos filhos ou do trabalho? E aí dos filhos entra também a família, né? A família de origem. Ou a igreja, ou a religião, ou amigos. Então, eu enumerei algumas coisas aqui, como amigos, que são mais leves e que a gente não imagina que isso pode afastar um casal. O esporte. O esporte é ótimo, mas ele não pode ocupar. Eu vejo alguns casais que o marido ele vai jogar o esporte favorito dele no final da tarde de sábado, aí ele toma cerveja depois, chega às 9 horas da noite, no sábado, e a esposa ficou lá, esperando para dar uma volta, que é o único dia que ela pode, arrumou uma babá para as crianças, deixou com a mãe, e é o esporte, é os amigos. E isso pode ser uma forma de afastar esse casal da intimidade. Então, o adultério, os filhos, a pornografia, a bebida. A bebida pode ser uma amante. A bebida, ela pode inviabilizar. Eu costumo dizer que a bebida e casamento são incompatíveis. Tem coisas que é possível administrar, mas a bebida, a droga, são incompatíveis. Os jogos. Então, eu me recordo de um caso que o marido saía para trabalhar, o trabalho dele era à noite, às vezes, e ele ia para uma dessas casas aí que tem clandestinas jogar dinheiro, né? E festas. E a esposa achava que ele estava no plantão, no hospital. E ele estava jogando. Né? Então, os jogos, às vezes uma coisa muito sutil, como assistir TV. Depende da hora, depende de como se faz o uso, pode ser. O celular. O celular, que está na nossa mão o tempo inteiro e que pode roubar o nosso tempo da nossa família e do cônjuge. Estudo. Tem pessoas que se dedicam tanto ao estudo, se debruçam tanto, que deixam de lado a vida em família ou o cônjuge. Tudo tem o seu tempo, é possível conciliar, para que não seja um ato de infidelidade ou deslealdade. Viagens, festas, e uma coisa que eu ouço ultimamente bastante, que é uma coisa chamada flerte. De quando eu era mocinha, eu já ouvia isso, e agora eu tenho visto que pessoas casadas flertam. O flerte. Não, mas eu estava no bar, ou eu estava no restaurante, eu escutei marido falando para mim, com a esposa junto. Eu estava procurando um amigo. Eu não estava olhando para as moças que estavam lá. Estava flertando na cara dura, na frente da esposa. Isso é infidelidade. É infidelidade, é deslealdade. Isso pode levar ao enfraquecimento da relação e até a ruptura. E como já falaram também, mais um que é o segredo. Né? O segredo é muito nocivo, porque... então, eu ouvi outro dia de um casal que o marido contraiu dívidas
E nunca contou para a esposa que tinha essas dívidas. E a esposa achava que, nossa, tudo azul na América do Sul. Viajavam para o exterior, andavam de carro legal. Até que um dia, a esposa descobre que era tudo com o dinheiro do banco. Não era com o dinheiro dele, era com o dinheiro do banco. E aí, para consertar isso? É infidelidade. A intimidade, ela é construída. Tem um livro que chama Intimacy Dance. É uma dança que o casal dança, que é de estar próximo e de estar distante. Esse distante é trabalho, a família de origem, os hobbies, os esportes, as viagens, os cursos que precisam acontecer, a igreja, os filhos, mas o casal se afasta e depois ele tem que se aproximar e tem que fazer a dança. Eu me lembro de um casal, há muitos anos, que eles tiveram a perda de um filho, e aí a perda desse filho levou a um distanciamento, porque existe uma estatística que fala que quando um casal perde um filho, 70% dos casais se separam, não aguentam. Quando é uma morte trágica, não é uma doença, uma enfermidade, e nos 10 primeiros anos de casamento é o mais difícil, porque ainda está construindo essa intimidade. E aí o casal veio e eu comecei a observar que na dança deles, eles não passavam daqui. Já havia um abismo. E eu fiquei pensando, e agora? O que eu faço? Porque o meu papel é ser uma facilitadora de construir ponte, para tentar chegar mais perto. Mas o abismo era tão grande, a distância era tão grande, que nem o maior engenheiro do mundo ia conseguir. Só Deus, né? Deus pode. Mas eles não quiseram, não optaram por isso, e o casamento foi rompido. Por quê? Porque não havia a dança. A perda foi tão significativa e gerou tanto estresse que o casal não conseguia mais ter intimidade. Alguns casais se separam no cemitério. No cemitério, enterram o filho e, internamente, emocionalmente, cada um vai para o seu canto, cada um vai viver sua vida. Né? Então, essa dança da intimidade, ela é aprendida, como eu coloquei, lá na nossa infância, na relação com a mãe, com o pai, e depois na relação com os pares, na relação fraterna. A maioria dos casamentos em nossos dias fracassam, infelizmente, levando os casais à separação, ao divórcio. Outros casamentos, não há separação nem o divórcio, mas eles desenvolvem amargura, ficam disfuncionais. Numa pesquisa de um psicólogo, Tai Tashiro, ele colocou que 3 em cada 10 casamentos, 3 em cada 10 são felizes e saudáveis. Vocês já pensaram? Essa estatística é muito triste. Então, se a gente pensar no nosso convívio, 3 em cada 10 casais estão vivendo bem. Outros se suportam. Esse psicólogo ele escreveu um livro, A Ciência do Felizes para Sempre. Ele fez essa pesquisa. E essa conclusão, essa pesquisa, ela é recente. Quando eu estudei casais há muitos anos atrás, há 30 anos, 20, 30 anos atrás, se falava em 50%.
Agora se fala em 30. E a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, como vai ser? Nós temos uma responsabilidade. Oi? Não vão casar, não querem mais nem dirigir, gente. Eles falam, não vou dirigir. Eu vejo atendo famílias que o filho fala assim, não, eu não vou dirigir. Tem Uber. E daqui a pouco entra no carro, o carro anda sozinho, não precisa dirigir também, né? Os carros autônomos. Aí depois o carro que voa, o carro que anda sozinho, o Uber. E aí não vão casar. Mas se eles não se casarem, mas viverem juntos, o que eu acho que é triste pensar é que pouquíssimos são felizes. Vivem bem, vivem essa relação de intimidade. E nessa intimidade envolve uma coisa chamada compromisso, que é algo que não tem acontecido nos casais. E aí, um outro pesquisador, esse pesquisador, por 20 anos, ele pesquisou 2.000 casais, que é o John Gottman, tá? Autor desse livro, Casamentos, porque alguns dão certo e outros não. Ele fez uma pesquisa e ele chegou à conclusão de que alguns casais, o comportamento de alguns casais, esses casais que vivem a intimidade, há como se prever que eles vão fazer bodas de ouro e há como prever aqueles que estão no fim da linha e que não vão conseguir manter essa relação. Em seu instituto, o Gottman Institute em Nova York, desde 1986, ele separou daí esses casais em 2 grupos. Casais masters e casais desastres. Tá? Os casais masters ou mestres são casais felizes após 6 anos de casamento. Por que ele falou após 6 anos? Porque os primeiros anos são anos difíceis. São anos de adaptação, mas depois desse tempo, né, por isso falam do 7º ano, que tem casais que acabam se separando, não chegam aos 10. E os casais desastres são casais cronicamente infelizes. Tá? As pesquisas mostraram que o casal desastre, mesmo conversando sobre coisas agradáveis, banais, eles estavam prontos para atacar e ser atacados. Estavam sempre armados, defendidos. E isso hoje, a neurociência veio trazer para nós informações muito interessantes, que é esses casais, eles têm os seus mecanismos de defesa sempre acionados. Quais são os mecanismos de defesa? Correr, lutar ou congelar. Que é quando você está numa situação de perigo. Você corre, luta ou congela. E que são coisas que, quando acontecem no casamento, a Mona Fishman escreveu um livro, Amando com o Cérebro. Ela fala que quando o casal tem essas defesas presentes no casamento, o casamento não tem intimidade. Nós não podemos nos defender do cônjuge. Como que vai se defender do cônjuge? Um tem que ser pelo outro. Se um está se defendendo do cônjuge, é porque o cônjuge está fazendo mal, então está tudo errado. Não pode.
no casamento não pode ter defesa. Tem que ter defesa com o bandido, tem que ter defesa lá fora dos bichos bravos. Hoje eu ouvi que um cão da família atacou uma menina e ela está na UTI. Eu fiquei, da família, da casa. Então, e às vezes a gente não aciona os nossos mecanismos de defesa onde nós teríamos que acionar. Meu marido sempre fala para o meu filho, não chegue o rosto perto do cachorro, ele é bicho. É bicho. Imprevisível. Então, mas não pode ter essa imprevisibilidade no casamento. Se tiver isso no casamento, não vai acontecer a dança da intimidade. Então, essas pesquisas mostram que o casal desastre, mesmo falando essas coisas banais, aciona esses mecanismos de defesa. A pessoa está sempre pronta para o ataque ou para se defender. Mostram sinais fisiológicos. Então, o que é? Descarga de adrenalina, o coração dispara, fica acelerado, a pessoa fica mais agressiva em relação ao outro, mais crítica. Então, esse casal que vive assim, há uma previsibilidade de que é um desses casais que são infelizes cronicamente. Já os casais masters ou mestres mostram pouca reação fisiológica ou psicológica, se mostram calmos e conectados, com um comportamento caloroso e afetivo, mesmo quando brigam ou discordam. Por quê? Porque lá, quando eram crianças, brigavam com seus irmãozinhos, com seus amiguinhos, e depois faziam as pazes. Então, não precisa se defender, sabe que depois vai ficar tudo bem. O casal master cria um clima de confiança e intimidade que os faz mais confortáveis emocionalmente e fisicamente. O casal master, através do tempo, eles vão conquistando uma conexão saudável. O Gottman chama isso de lances ou ofertas. Então, ele dá um lance. Eu vou dar um exemplo que ele dá muito interessante. O marido gosta de pássaro e vê um raro no quintal. Então, ele diz para sua esposa, olha que pássaro lindo lá fora. Ele não comenta simplesmente que há um pássaro lá fora. Ele, de alguma forma, requisita, ele faz uma oferta para uma resposta da sua esposa. Um sinal de interesse ou suporte, esperando um gancho, esperando uma conexão, esperando que a oferta que ele faz tem um retorno. E, momentaneamente, ele aguarda um comentário sobre o pássaro. A esposa tem uma escolha. Ela pode responder voltando-se para o marido ou afastando-se dele. Embora o lance ou a oferta do pássaro no quintal possa parecer simples e bobo, pode revelar muito sobre a saúde do relacionamento. O marido trouxe para o casal a história do pássaro para iniciar uma conversa. E a questão é se a esposa reconhece que é uma oferta e respeita isso ou não. Se a esposa fala, nossa, que bonito mesmo, eu nunca tinha visto um pássaro como esse, ela, de alguma forma, aceitou essa oferta que foi feita.
Porque tem alguns casais, e vocês sabem e conhecem ou se reconhecem, que às vezes você faz uma pergunta para o outro que é uma oferta que você está fazendo. Quem ganhou a corrida de Fórmula 1 hoje? Quem ganhou o jogo de futebol? Ou como foi seu dia? E o outro pode responder de uma forma afetiva, gerando intimidade, ou, não sei, não lembro. O time favorito dele, hein? Ele não lembra se ganhou ou se perdeu. Esse é um problema. Oi? Não quer nem saber. Então, a esposa chega contando alguma coisa, o marido pergunta para a esposa, como esse aqui, olha lá fora um pássaro, que lindo. E isso pode ser um gancho para uma conversa afetiva. Pessoas que investem na relação respondem se engajando na oferta, mostrando interesse e suporte nessa oferta ou nesse lance. As pessoas que não respondem nada ou respondem minimamente e continuam o que estavam fazendo, assistindo TV ou fazendo outra coisa, são pessoas que não estimulam a intimidade. Porque a intimidade, ela começa na intimidade emocional. A base da intimidade do casal é a intimidade emocional. Muitos acham que é a intimidade sexual, mas não é. É a intimidade emocional. Depois vem a intimidade física, que é o que eu estou vendo esses casais aqui, de mão dada, abraçado, um toca o outro, faz cafuné. Isso é intimidade física. E depois vem a intimidade sexual. É como se fosse um triângulo, onde a base é a intimidade emocional, que é dessa que nós estamos falando. Outro dia a gente fala de intimidade física e de intimidade sexual. Aí depois vem a intimidade física. Por incrível que pareça, às vezes eu tenho que dar de tarefa para um casal segurar na mão do outro. Tem que dar de tarefa para um falar boa noite para o outro. Bom dia. Então, quer dizer, não há recurso para desenvolver e para chegar numa intimidade maior. Essa questão desse lance que ele coloca, né, dessa oferta, é algo que alguns casais funcionam bem, que é o jogo de ping-pong, ou como é que é o nome do outro? De frescobol, né, que o Rubem Alves fala. É isso, joga a bola, o outro rebate na mão. Não é a competição. Quem não resolveu a competição na infância, não joga a bola na mão do outro. Vai achar um jeito de tirar o outro do jogo. É uma pena. É uma pena. Perdem muito com isso. E sempre, né, no casamento, às vezes tem um que está sempre fazendo ofertas. E tem o outro que nunca entende que aquilo é uma oferta. É uma pena. E não vivem uma relação íntima, porque é impossível viver uma relação íntima na sua totalidade se não tem a intimidade emocional e espiritual, porque ambas caminham juntas, né? Oi. A intimidade. Sim. Sim, porque veja bem, nessa intimidade espiritual há compaixão, há misericórdia, há perdão, há amor, que são fatores que favorecem, facilitam essa intimidade emocional, a oração, né? Então, por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui da minha vida pessoal que aconteceu e que foi um fator
muito, muito significativo para mim quando nós perdemos um cachorrinho que nós tínhamos, eu e meu marido, que era um cachorrinho de quando eu era solteira. Como o meu marido se comportou comigo naquele momento, para mim, foi tão significativo, inesquecível. Ele enterrou o cachorrinho, ele pegou nos braços, ele era só um cachorro, mas para mim era muito. Eu não tinha filhos, era de quando eu era solteira. Ele teve essa sensibilidade, foi tão importante para mim. Então, validou a minha emoção, validou meu sentimento de dor, não é? Então, nós precisamos estar atentos ao outro. Então, continuando aqui, as pessoas, esses casais que não se engajam, que não pegam a oferta, que continuam fazendo o que estavam fazendo e não ouvem o outro, e ainda, algumas vezes, respondem com hostilidade, infelizmente. E passam uma mensagem: pare de me interromper. A expressão no rosto denuncia. Você está falando demais, você está perguntando demais. E essas pessoas não querem se engajar numa conversa que gere intimidade emocional. O que o cônjuge pode trazer para a relação do casamento? O cônjuge pode trazer gentileza e generosidade, ou desprezo, criticismo e hostilidade. Ou crítica, né, Camila? Não sei se criticismo existe, essa palavra em português. Estou na dúvida ainda. Mas, né, então, os casais podem trazer gentileza e generosidade, ou desprezo, crítica e hostilidade. Há um hábito que os casais masters ou mestres têm. Eles escaneiam os ambientes sociais que eles estão, como se eles tivessem um sensor assim, que eles estão com o cônjuge, e eles apreciam no outro alguma coisa e verbalizam. Com isso, eles criam uma cultura no casamento de respeito e apreciação. A forma com que o outro fala, ou que faz, ou que vai, que leva, que pede um prato num restaurante, quando há um reconhecimento, um elogio, apreciação, isso gera uma proximidade um do outro. Os casais desastres, ao chegar num ambiente social, como um restaurante, escaneiam o que o cônjuge está fazendo, certo ou errado. É aquele que está sempre buscando o que o outro está fazendo corretamente ou errado. E tem críticas, ao invés de respeito e de expressão de apreciação. Tem pessoas que são muito críticas. Como um casal vai construir intimidade com um cônjuge sempre criticando? Como? É quase impossível. E o que acontece com esse casal? Abre uma brecha. Para quê? Para esses ingredientes todos que nós falamos entrarem no casamento. E aí, então, falar com amigos ou com alguém da família, coisas íntimas que deveria falar para o cônjuge, mas não consegue, porque o cônjuge vai criticar. Vai falar para quê? Para ouvir crítica? Então, vai se fechando, vai se afastando, e essa dança da intimidade começa a não acontecer. Por quê?
Porque quando essa pessoa era criança, também só vinha o defeito nela. Ela não aprendeu a ouvir elogios. E ainda acha que é errado elogiar. Pode saber, né? Que não pode elogiar. Então, esse desprezo que acontece nesses casais desastre, a indiferença, a crítica, são principais preditores de que esses casais provavelmente irão para uma ruptura, infelizmente, se alguma coisa não acontecer. Nós sabemos que para Deus nada é impossível e que Deus restaura os casamentos, Deus restaura as relações que são distantes, trazendo de novo a intimidade. Então, essa falta de intimidade que acontece por esses fatores levam as pessoas a não ter a intimidade emocional e, além de tudo, essas pessoas ficam vulneráveis. Não só para a infidelidade, mas o autor coloca, o John Gottman, ele coloca que essas pessoas ficam com pouca defesa e que elas podem desenvolver doenças físicas. Porque a sua imunidade fica muito baixa. E além das doenças físicas, as doenças psíquicas. E ele coloca que o desprezo, a indiferença e a crítica são uma sentença de morte para a relação. E aí, o outro ingrediente, né, que ele coloca que o cônjuge pode trazer para a relação, que é a gentileza e a generosidade, é uma cola que une os casais. E aí nós podemos acrescentar a compaixão, a misericórdia, o amor, o perdão, o acolhimento. Isso faz diferença. Isso cola uma relação que está passível de ruptura. Gentileza é o mais importante preditor de satisfação e estabilidade no casamento. A gentileza faz com que cada cônjuge sinta-se cuidado, compreendido, validado e amado. Existem evidências que mostram que quanto mais gentileza, mais amor e generosidade no casamento. Eu percebo em alguns casais que não há trocas de gentileza. Eu coloco, então tem uma esposa que ela às vezes compra brigadeiro para o marido. E ela leva, ele não reconhece que aquilo é uma gentileza, ela não precisava levar o brigadeiro para ele. E ela espera que ele também faça alguma gentileza, e para ele é muito difícil, porque o celular na hora do jantar é mais importante do que conversar com a esposa. E aí nós já sabemos que é um casal que está caminhando para uma ruptura. Porque um casamento sem intimidade não é um casamento feliz. E como aquele autor colocou, ficam um casal cronicamente infeliz. Gentileza é como um músculo. Precisa ser exercitado para ser fortalecido. E na dança da intimidade, essa gentileza, ela dá o ritmo da dança. Um casal que um faz gentileza para o outro é um casal que não perde o ritmo da dança. Que está sempre dançando de uma forma harmoniosa.
A falta de intimidade no casamento, então, pode levar à infidelidade ou vice-versa, e levar a um distrato da relação ou divórcio. Por quê? O casal ou o casamento é a relação mais frágil e vulnerável de uma família. Por quê? Por que que o casamento é uma relação frágil e vulnerável? A mais frágil de uma família? Porque é uma relação de escolha. E não é só uma escolha, porque a gente escolhe amigos também. O que mais? Não é sanguíneo. É uma relação, gente, contratual. Já viu isso? Vai no cartório, assina um contrato de casamento. E contrato, toda relação contratual cabe o quê? Advogados? Rescisão? O distrato? O divórcio? Então, esse casal que tem a relação mais vulnerável da família, que é contratual, que não é de sangue, que é passível de ruptura, precisa ser cuidada diariamente. Se deixar do jeito que está para ver como é que fica, degringola. Não vai para frente. E essa relação precisa ser cuidada com que sabedoria? Que vem do alto. Porque nós somos todos tolos, nécios. Nós não temos sabedoria em nós mesmos para administrar uma relação tão frágil, passível de ruptura. Onde não há gentileza, onde há defesa, ataque, não há intimidade, nem emocional, nem física, nem sexual. Essa é uma relação que precisa do cuidado que vem do alto, que vem do nosso Pai do céu, Criador do céu e da terra, que nos criou e que conhece a nossa vulnerabilidade. Deus sabe que somos pó, Deus sabe que somos vulneráveis, que somos tentados a nos divorciar todo dia. Há uma tentação muito grande a essa ruptura. Basta não acontecer as coisas do jeito que a gente gostaria que fosse, que já vem, eu escuto isso no meu consultório. Eu não sei, eu acho que é melhor divorciar, melhor separar. Então, essa relação precisa de um homem e de uma mulher sábios, com a sabedoria que vem de Deus. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o lar e a tola derruba. Mas também a palavra de Deus diz que se você precisa de sabedoria, peça que Ele dá. Peça que Ele dá. Porque tanto o homem quanto a mulher precisam de sabedoria para viver uma relação com intimidade, sem infidelidade no casamento e como pais que possam administrar essa família e esses filhos. E Ele nos dá essa sabedoria para a sua honra e glória e para o engrandecimento do seu reino. É isso que eu tenho. Eu gostaria agora de saber. Passei só 2 minutos, tá? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma reflexão para fazer? Falei para vocês que o negócio ia ser bom? Enquanto vocês estão pensando aí, eu fiquei pensando nessa relação de irmãos, que a gente aprende, né, com os irmãos para depois. Eu não sei se com vocês já aconteceu, a gente quando era estudante, nós éramos em 4 irmãos, e é assim, entre nós brigávamos, mas ai daquele que fosse brigar com um dos irmãos, não é?
Às vezes você estava até brigado com o irmão, mas se você visse alguém de fora fazendo um bullying ou qualquer coisa assim, né? Eu era o mais velho, meu irmão falava assim, se você falar de novo, eu vou chamar meu irmão. Tipo assim, né? Meu irmão vai resolver tudo. Então, a gente aprende muito com isso, protegendo a prole, né? Protegendo a família. Então, entre a família a gente briga, mas se alguém vier querer ameaçar a nossa família, a gente está preparado, né? Alguma Alguém pergunta, tem gente? alguma... JC. Olá. De novo, parece que a gente está um pouco atrasado com as coisas. A gente ouve falar, até arrepia, né? Que quando a gente não tem essa informação um pouco antes, né? Então, não sei se os outros sentem isso também, mas, por exemplo, com essa nova, assim, sei lá, hoje as famílias moram em casas maiores, então os filhos ficam em quartos separados, né? Muitos deles, né? Então aí a gente não sabia que o melhor era ficar junto, porque quando a gente era criança, a gente ficava junto e brigava e quebrava o pau. E aí a gente fala assim, não, eu vou pôr separado para não dar tanta briga. Para não Quer brigar. dizer, o que é bom, que era bom, a gente acaba, talvez por isso tanto problema, né? Tanta delicadeza, tanta a criança não tem, ou mesmo adolescente, vai ficando adulto, não tem, confunde muito, se perde muito, né, nas relações, justamente por não ter tido esse confronto. Ele é muito protegido, ele se isola, fica sozinho. A gente não sabe, né? Eu não sabia. E muita gente acha que a briga dos irmãos é uma coisa ruim. E, na verdade, não é. Porque é o jeito que se aprende a resolver conflitos. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu tenho minha conclusão final, então. O casal precisa conversar antes de se casar sobre o que seria infidelidade ou deslealdade para o cônjuge. Porque nós ficamos achando que é só adultério e não é. Então, enquanto acontece aquilo, só que o casamento está acabando, o casamento está indo pelo ralo. O casal precisa fazer um contrato do que inviabilizaria o casamento. Todo casal precisa conversar sobre isso. E o que inviabiliza para um, às vezes não inviabiliza para o outro. É importante conversar sobre isso. E eu queria deixar de tarefa para vocês, se você fosse se casar amanhã, o que você diria para o seu futuro cônjuge? O que é deslealdade ou infidelidade para você? Nós não somos ensinados, nós não somos levados a conversar sobre isso, mas é muito importante conversar. Se vocês já conversaram, vocês têm filhos, quando seus filhos forem se casar, ajudá-los a conversar sobre isso. O que pode inviabilizar? O que leva a uma relação mais harmoniosa e o que pode levar à ruptura, o que pode levar à infidelidade no casamento. Muito obrigada. Até uma próxima. Um abraço para vocês.